O turismo é um dos setores da economia que mais cresce em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, órgão das Nações Unidas, o fluxo internacional de turistas teve um crescimento médio de 10% em 2004. E a expectativa é de que sejam registradas 1.600.000 viagens internacionais em 2020. No Brasil, o índice de crescimento foi de 15,99%. Em 2004, os turistas estrangeiros trouxeram 3.900.000 dólares para o país. Os desembarques nacionais chegaram a 36 milhões, indicando que os brasileiros estão viajando mais de avião dentro do próprio país. Mas é preciso lembrar que o turismo é, antes de tudo, instrumento de desenvolvimento individual e coletivo. As atividades turísticas devem preservar o ambiente e os recursos naturais, promovendo o desenvolvimento econômico sadio, contínuo e sustentável, capaz de satisfazer tanto as necessidades presentes quanto as necessidades de gerações futuras. Turismo sustentável é aquele em que as atividades são planejadas e depois executadas, levando em consideração os aspectos socioculturais daquele local, a ecologia, o meio ambiente da localidade e também, claro, os aspectos econômicos. Isso quer dizer o quê? Que ao se planejarem essas atividades turísticas, nós não podemos pensar apenas naqueles recursos econômicos, na geração de emprego que virão dessas atividades, mas também devemos pensar e cuidar dos resíduos que vão ser gerados, da utilização da energia e também, consequentemente, do bem-estar dessa comunidade. E daí que nós devemos também planejar as atividades turísticas de modo a conservar, a preservar toda a cultura local. A atividade turística deve respeitar a igualdade entre homens e mulheres, promover os direitos humanos e, especialmente, os direitos das crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e grupos especialmente vulneráveis. A exploração de seres humanos sob todas as suas formas, principalmente sexual e especialmente no caso de crianças e adolescentes, vai contra os objetivos fundamentais do turismo. Ela deve ser rigorosamente combatida com a cooperação tanto dos países visitados quanto dos países de origem dos turistas. A exploração sexual de crianças e adolescentes é o avesso do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque é um crime, em primeiro lugar, e como tal deve ser denunciado. Quando nós falamos em sustentabilidade, estamos pensando num outro tipo de ética. Uma ética que é respeitosa, uma ética que é protetora, uma ética que é solidária para com as gerações futuras e também as atuais. Ou seja, nós vivemos hoje, nós queremos ser felizes, nós queremos o nosso bem-estar e, portanto, nós devemos cuidar tanto das pessoas quanto do próprio planeta para que as pessoas das gerações futuras possam ter condições de vida como a nossa e também ou até melhores. Então, cuidar das crianças e dos adolescentes é importantíssimo para que elas possam se desenvolver plenamente, virem a ser cidadãos plenos de justiça e de direito. Então, a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, é o avesso do desenvolvimento sustentável. O Brasil não é o único país a registrar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. O chamado turismo sexual ocorre em várias partes do mundo. Ele é determinado por questões sociais e pode ser alimentado pela publicidade que vende destinos turísticos como exóticos paraísos sexuais. No que diz respeito à imagem turística do Brasil no exterior, o governo de uns anos para cá tem mudado a forma de abordagem, tem procurado mostrar a diversidade cultural, as paisagens, as praias, ao contrário desse
se fazia anteriormente, que era mostrar corpos de mulheres, muita ênfase na sensualidade. Carnaval ajuda a fazer essa ligação com muitas plumas, penas, então algo próximo a aves exóticas. É uma imagem que nós temos também internamente. Então, nesse aspecto, já está havendo uma mudança. O que se precisa agora é se empenhar numa conscientização que essa mudança de imagem tem que ser feita também internamente, através de uma série de políticas, da implantação de uma série de providências a serem discutidas e tomadas pelo Conselho da Mulher, pelas emissoras de TV, pela mídia brasileira em geral, para que se mude essa imagem internamente. Existe hoje em todo o mundo um movimento de governos e sociedade civil para prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. As empresas do setor turístico podem colaborar adotando um código de conduta que condene claramente essa prática, promovendo a capacitação de seus funcionários e esclarecendo-os sobre as nocivas consequências do chamado turismo sexual. O Programa Turismo Sustentável Infância corresponde a uma iniciativa do Ministério do Turismo, do Conselho Nacional de Turismo, que representa os empresários e os trabalhadores de todos os segmentos da cadeia produtiva do turismo, no sentido da prevenção da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no turismo. Temos desenvolvido diversas ações no sentido da mobilização, da sensibilização, da conscientização através de diversas campanhas, tendo agora a oportunidade de chegar a cada um daqueles que constrói o turismo como iniciativa econômica importante que é, chegando a todos os empresários em todos os estados do Brasil, a todos os trabalhadores, com uma mensagem mostrando que cada um tem uma contribuição a dar, cada um tem uma responsabilidade no sentido da construção de destinos turísticos sustentáveis e, acima de tudo, da proteção dos direitos da criança. A exploração sexual no turismo é altamente prejudicial a qualquer tipo de atividade empresarial, não só pela associação de imagem, mas pela perda do próprio negócio. Existem dados que comprovam que a cada turismo que você aceita ou que você permite que aconteça isso no seu estabelecimento, você perde uma família, quer dizer, uma família no mínimo de 3 pessoas. É importante que todo mundo tenha conscientização, que não sejam cúmplices desse tipo de atividades e que coíbam isso quando se perceba acontecer em qualquer tipo de estabelecimento. É importante a gente proteger o nosso patrimônio, que são as crianças, que são os adolescentes. Acima de tudo, nós chamamos todos os nossos empresariados, todos os segmentos que envolvem a cadeia produtiva do turismo a aderirem a essa causa, não sejam cúmplices. No Brasil, existe um estatuto que é o principal instrumento legal de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Mas cabe aos adultos assumirem o compromisso de que o estatuto seja cumprido. O cidadão tem o dever de participar, assim como a família, o Estado e a sociedade, da garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. No caso da exploração sexual, a denúncia é o primeiro momento em que o cidadão diz para toda a sociedade que no seu município está havendo violação de direitos e que essa violação dos direitos ele não abraça. Portanto, quando ele denuncia, não existe nada que possa constranger a sua conduta como cidadão. Ao contrário, a sua participação eleva a criança ao Estatuto da Defesa dos Direitos do mesmo. Então, nesse sentido, quando você denuncia a questão da exploração sexual, você aciona todos os mecanismos de proteção da criança e do adolescente no município. Você aciona o Conselho Tutelar, aciona o Juizado de Direito, aciona os SOS Crianças, os Disque Denúncia. E todas essas instâncias no seu município, uma delas que puder estar fazendo esse serviço, imediatamente vai tomar todas as providências que o Estatuto da Criança e Adolescente coloca como importante no resguardo da garantia dos direitos da criança e adolescente. O turismo é um dos setores da economia que mais cresce em todo o mundo, mas deve ser desenvolvido dentro de valores éticos, promovendo a tolerância mútua e as diferenças entre povos e culturas.
O desenvolvimento econômico não pode perder de vista a manutenção das condições atuais, para que as gerações futuras possam contar com as mesmas possibilidades. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ajude o turismo contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ligue 100 e denuncie.